Olá! Você já parou para pensar que um infarto não é mais uma preocupação exclusiva dos mais velhos? Sabia que o número de jovens, pessoas com menos de 40 anos, sofrendo ataques cardíacos disparou nos últimos anos no Brasil? Um aumento de mais de 150%, chegando a 180% em algumas estatísticas. Isso é chocante, não é? Pois é, esse é o assunto urgente do vídeo de hoje. O aumento alarmante de infartos em jovens. Entender o que está por trás disso pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou uma vida com sequelas graves. Não é para te assustar, mas é para te alertar. Nesse vídeo, eu, Dr. André Vander, cardiologista, vou te mostrar os principais motivos para essa epidemia silenciosa entre os jovens, os fatores de risco que você precisa conhecer e, o mais importante, o que você pode e deve fazer para proteger o seu coração. E fica até o final, porque o fator de risco número 1 que eu vou revelar e que muitos jovens ignoram completamente pode ser o que está colocando o seu coração na berlinda, agora mesmo. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você conhece algum jovem que já teve algum problema cardíaco sério? Ou já ouviu alguém que caiu na academia e morreu? Ou você mesmo já sentiu algo estranho no peito e ficou preocupado? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o básico. Um infarto acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do coração é bloqueado, geralmente por um coágulo que se forma sobre uma placa de gordura em uma artéria coronária. Essa parte do músculo cardíaco começa a morrer por falta de oxigênio. E acredite, essa formação de placas, a aterosclerose, não começa aos 60 anos. Ela pode começar muito mais cedo, até mesmo na infância, dependendo dos nossos hábitos. Antigamente, a gente associava infarto a pessoas mais velhas, acima dos 50, 60 anos. Mas o cenário mudou drasticamente. Dados do Ministério da Saúde e das sociedades médicas mostram um aumento assustador de internações e mortes por infarto em pessoas abaixo dos 40 anos, incluindo jovens na faixa dos 20 e 30 anos. E por que isso está acontecendo? A resposta está principalmente na mudança de hábitos. Estamos vivendo um estilo de vida que envelhece nossas artérias muito mais rápido. Então vamos aos fatores de risco. Quais são as causas? Quinta causa: predisposição genética e histórico familiar. Sim, a genética conta, e conta muito. Se seus pais ou irmãos, fica atento, irmãos, tiveram problemas cardíacos cedo, então em homens antes dos 55, em mulheres antes dos 65 anos, seu risco é bem maior. Mas atenção, genética não é destino. Pense assim, a genética pode te dar algumas balas no revólver. Algumas pessoas recebem mais balas, outras menos. Mas quem puxa o gatilho, ou seja, quem ativa esses riscos com mau hábitos, é você. São suas escolhas diárias que vão determinar se esse revólver genético vai disparar ou não. Ela é um aviso para você se cuidar ainda mais. Já atendi pacientes jovens que só descobriram o risco genético após um evento cardíaco, o que poderia ter sido evitado com check-ups preventivos. Conheça o histórico de saúde da sua família. Informe seu médico. Isso direciona a investigação e a prevenção. Fator de risco número 4. Estresse crônico. E saúde mental, né? Vivemos numa era de pressão constante, trabalho, estudos, redes sociais, WhatsApp te mandando mensagem no domingo à noite. O estresse crônico libera hormônios como cortisol, que em excesso pode aumentar a pressão arterial, o açúcar do sangue e a inflamação, todos inimigos do coração. Ansiedade e depressão também estão ligadas ao maior risco cardiovascular. É como dirigir um carro sempre na rotação máxima do motor. Uma hora, alguma peça vai falhar. Não negligencie sua saúde mental. Buscar ajuda profissional, praticar técnicas de relaxamento, ter hobbies e momentos de lazer e principalmente dormir bem não é luxo,
é necessidade para um coração saudável, para um corpo como um todo saudável. Fator de risco número 3. Uso de substâncias como drogas, anabolizantes, cigarros eletrônicos. Isso é um perigo enorme e muitas vezes subestimado pelos jovens. Drogas ilícitas como cocaína e outros estimulantes podem causar espasmos das artérias coronárias, arritmias cardíacas graves, infarto, mesmo em quem não tem doença cardíaca prévia. E eu trabalhei em pronto-socorro sexta-feira à noite durante anos. E sempre vinha alguém que tinha cheirado a primeira vez a cocaína. Só que assim, algumas vezes o prontuário mostrava que ele já tinha vindo 4 meses antes com a mesma história, né? Então, se você usa, procure ajuda. Anabolizantes. Ah, doutor, mas a testosterona não faz bem? Faz. Mas estamos falando da testosterona que o seu corpo produz naturalmente nos testículos. O problema é o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes para fins estéticos ou para turbinar uma testosterona que nem sempre está realmente baixa. E mesmo para quem tem indicação, presta atenção, hein? Como homens mais velhos com hipogonadismo comprovado, e aqui não falo de quem tem 400, 500 de testosterona, e acha que a testosterona está baixa porque se sente fraco, com libido diminuída, tá meio broxa. Falo de testosterona realmente baixa, detectada em exames de sangue, abaixo de 300 nanogramas por decilitro. Veja bem, se você usa, você precisa ser muito bem acompanhado. Para vocês terem uma ideia, tem um artigo muito importante publicado no JAMA, uma revista médica conceituadíssima, em 2017. Ele avaliou homens mais velhos, 65 anos ou mais, que tinham testosterona baixa comprovada e que usaram testosterona em gel. Em gel, hein? Não foi injetável, não foi oral. E o que se observou? Mesmo nesse grupo que teoricamente se beneficiaria da reposição, houve um aumento significativo do volume de placas de gordura não calcificadas nas artérias coronárias. As placas moles, as placas que causam infarto, que são perigosas. Agora imagine o impacto disso em um jovem saudável usando doses suprafisiológicas, chegando a 1.000, 1.500 de testosterona, sem acompanhamento médico ou com médicos picaretas que prescrevem bomba só por estética ou performance. O risco cardíaco explode. O uso de anabolizantes aumenta o colesterol ruim, LDL, diminui o bom, o HDL, eleva a pressão arterial e pode causar hipertrofia cardíaca. O coração fica mais grosso, fica maior, menos eficiente e aumenta o risco de coágulos. O risco cardíaco, veja bem, pode aumentar de 3 a 8 vezes ou até mais. E cigarros eletrônicos, vapes, aquela falsa sensação de ser menos prejudicial que o cigarro comum, é uma armadilha. Vapes contêm nicotina, muitas vezes em doses maiores, que vicia, acelera o coração, além de outras substâncias tóxicas e aromatizantes que podem inflamar os vasos sanguíneos, estourar o seu pulmão e aumentar o risco de infarto. Infelizmente, tenho visto no consultório jovens com corações seriamente comprometidos pelo uso de anabolizantes, uma conta que chega muito cedo e é muito cara, e pelos vapes. Fuja dessas substâncias. Se precisa de ajuda para largar, procure um médico. Não vale a pena arriscar sua vida e sua saúde por modismos ou busca por um padrão irreal de beleza. Fator de risco número 2, sedentarismo e obesidade. Essa dupla é devastadora. Passar horas sentado, seja no trabalho, estudando, ou no sofá, assistindo Netflix, é um fator de risco tão importante quanto fumar. O corpo não foi feito para ficar parado. A falta de atividade física regular contribui diretamente para o ganho de peso. A obesidade não é uma questão estética. A obesidade, especialmente a gordura abdominal, aumenta drasticamente o risco de pressão alta, diabetes tipo 2, colesterol alto, todos os fatores que sobrecarregam o coração e aceleram a aterosclerose. No Brasil, a obesidade em adultos aumentou cerca de 70% nos últimos 5 anos.
dados de 2019 para 2024, segundo a Fiocruz e a Bezo. Seu corpo é uma máquina que precisa de movimento para funcionar bem. O sedentarismo é como deixar essa máquina enferrujar. A obesidade é como sobrecarregá-la constantemente. Mexa-se, encontre uma atividade que você gosta. Não precisa virar atleta olímpico. Caminhadas, dança, bicicleta, subir escadas. O importante é ser regular, pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Ou se você quiser fazer o HIIT, né, que é a atividade mais forte, mais intensa, 75 minutos por semana já é o suficiente. E controle o seu peso. Uma alimentação equilibrada é fundamental. E fator de risco número 1, má alimentação. Comer muito ultraprocessados. Esse é o grande vilão moderno, especialmente para os jovens. A praticidade dos alimentos ultraprocessados, salgadinhos, bolachas recheadas, refrigerantes, miojo, macarrão instantâneo, fast food, cobram um preço altíssimo da nossa saúde. Eles são sobrecarregados de sal, açúcar, gorduras ruins, trans, saturadas e aditivos químicos. Consumir ultraprocessados regularmente aumenta o risco de doenças cardiovasculares e morte em 10% a 30% ou até mais, dependendo do estudo. Eles inflamam o corpo, entopem as artérias, desregulam o seu metabolismo. É como acelerar um carro de corrida com combustível de péssima qualidade, cheio de poeira, que não vai performar bem. E mais cedo, mais tarde, o motor vai quebrar, vai pifar. Nossas artérias são os canos do nosso corpo. E essa sujeira entope tudo. Muitos jovens chegam ao consultório achando que comem bem, mas a base da alimentação são esses produtos. A mudança para comida de verdade, arroz, feijão, bife, verduras, frutas, faz uma diferença incrível nos exames e na sua disposição. Descasque mais, desembale menos, priorize comida de verdade, frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteínas magras, cozinhe em casa sempre que possível. Não precisa ser radical e nunca mais comer uma pizza. Mas exceção não pode virar regra. Lembre-se, comer saudável não é mais caro se você escolhe alimentos da estação e planeja suas refeições. Alguém fez a pergunta: sintomas de infarto em jovens podem ser diferentes? Sim. É crucial saber que os sintomas de infarto em jovens podem ser atípicos e por isso muitas vezes ignorados ou confundidos com outras coisas como ansiedade, problemas gástricos. Quais são os sintomas clássicos de infarto? Dor no peito, tipo aperto, forte, que pode irradiar para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula, falta de ar, suor frio, palidez, náuseas. Quais são os sintomas atípicos comuns em jovens e mulheres também? Cansaço extremo, inexplicável, aquele cansaço persistente, dor apenas na mandíbula, nas costas ou no estômago, falta de ar, sem dor no peito, sensação de indigestão forte, parece que você comeu um boi, tontura ou desmaio. Alerta então, jovens tendem a achar que não é nada demais. Se sentir algo diferente, persistente e preocupante, procure um médico imediatamente. Não espere piorar. No infarto, tempo é músculo. O que fazer para prevenir? O check-up é fundamental. Então, consultas regulares, mesmo jovem e se sentindo bem, vai ao cardiologista pelo menos uma vez para avaliação inicial. Ele vai verificar sua pressão, pedir exames de sangue, vai ver seu colesterol, glicemia, fazer um eletrocardiograma. Nesses últimos anos, lembro de um paciente meu de 32 anos, sem fatores de risco, que me procurou porque estava com dor no peito, que parecia até bem atípica. O que me chamou a atenção foi um eletro muito feio, com ondas T's invertidas. Olhei para ele e falei: olha, normalmente eu não peço angiotomografia na sua idade, mas seu eletro está gritando aqui que eu peça. Resultado, 2 stents. O único fator de risco, anabolizante desde os 24 anos. O único fator de risco, hein? Eu mandei a angiotomo dele pro grupo de cardiologistas do WhatsApp. Eu falei: quantos anos que esse cara tem? Todo mundo falou 70, 75, 80. Quando eu falei 32 anos,
Teve uma cardiologista que me respondeu: André, dá uma olhada nesse nome, no nome, certo? Será que alguém não trocou? Olha o nome, data de nascimento. Isso daqui não pode ser de alguém de 32 anos. E era. Então, se houver histórico familiar ou fatores de risco, essa avaliação é ainda mais crucial e pode precisar ser mais frequente e mais aprofundada. Eu pego no consultório, a pessoa falando assim: meu pai teve um infarto com 45 anos. Eu olho, ele tem 43. Tem que fazer uma investigação mais aprofundada. E conheça os seus números, né? Pressão arterial, você já mediu? Quanto que está a tua pressão? Tá boa? Colesterol, teu colesterol é bom? É muito alto? Lipoproteína azinha, isso também. A gente sabe que muitos infartos não têm colesterol alto, mas tem lipoazinha alta. Lipoproteína azinha não tem remédio ainda, tá saindo, a gente tá fazendo estudo. Mude seus hábitos hoje, não espere ter 40, 50 anos para começar a fazer as coisas certas. A prevenção começa agora. Alimentação saudável, comida de verdade, atividade física regular, movimente-se, não tenha preguiça, não fume, fuja dos vapes, modere o álcool, controle o estresse, durma bem, evite drogas e anabolizantes também. E daí, infarto em jovem pode ser mais grave? Sim, e isso é um ponto importante. Pessoas mais velhas, com o tempo, podem desenvolver uma circulação colateral, que são pequenos vasos sanguíneos alternativos, que ajudam a irrigar o coração sem uma artéria principal entope. Os jovens não têm essa rede de segurança. Por isso, o infarto pode ter consequências mais devastadoras, com maior perda de músculo cardíaco ou morte súbita. Veja o tanto de jovem que você vê falecendo de infarto. E é isso. Como você viu, o aumento de infartos em jovens é uma realidade preocupante, mas em grande parte evitável. A responsabilidade pela sua saúde está nas suas mãos. Não pense que isso nunca vai acontecer comigo. As estatísticas mostram o contrário. Pequenas mudanças de hábitos, feitas de forma consistente, têm um impacto gigantesco na saúde do seu coração e na sua longevidade. Gostou do vídeo? Lembre de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Precisamos alertar nossos jovens. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Como limpar as artérias naturalmente, 7 alimentos poderosos. Infarto sozinho, o que fazer? Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!